Olá, queridos irmãos e irmãs paroquianos da nossa paróquia de Santo Antônio, do Alto da Serra. Nos encontramos mais uma vez para meditar um pouquinho nas leituras que serão feitas no próximo domingo, o terceiro domingo do nosso Advento, conhecido como Domingo da Alegria. E por que tem esse nome? Domingo da Alegria, porque a antífona de entrada, que é uma frasezinha que deveria ser lida caso não tivéssemos o canto de entrada, ela coloca diante de nós um texto muito bonito de Filipenses que diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Mas não somente essa antífona, a primeira leitura e também a segunda leitura nos colocam diante de um tema da alegria constante. A alegria daquele que segue a Deus não é uma alegria momentânea, que começa hoje e amanhã não tem mais, mas é uma alegria constante. Mas como nós podemos nos alegrar? Que alegria seria essa? Nós que vivemos um período tão difícil na nossa história, como podemos deixar entrar em nós essa alegria que a liturgia de hoje nos convida? A alegria que nós celebramos nesse domingo, que a liturgia nos propõe, não é uma alegria qualquer, como aquela que vemos aí fora no mundo. Pelo contrário, é a alegria daquele que já sabe que, ainda que passemos por várias provações, várias dificuldades, tudo acabará bem. Por quê? Porque o Senhor, nosso Deus, é o Senhor da história. Meus queridos irmãos e irmãs, a alegria que nós somos chamados a viver não é uma alegria do será que Deus nos salvará? Não, é a alegria da certeza. Ele nos salvará, porque Ele nos prometeu. A alegria dele mesmo. E é bonito perceber essa alegria a qual nós somos chamados a viver nas leituras de hoje. Seja na primeira leitura tirada de Sofonias, seja na segunda leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Ali, seja na primeira quanto na segunda, o povo é chamado a uma alegria que tem como fundamento a presença do próprio Deus. O povo é chamado, o povo de Israel, o antigo Israel, mas também o novo Israel, que é a igreja, nós somos chamados a uma alegria, não porque Deus fez algo por nós, mas pela presença mesma dele. A nossa alegria, meus irmãos, acontece por isso, não porque Deus me dá isso ou aquilo. Se a nossa fé se alegra, se nós nos alegramos com Deus somente porque Ele nos deu isso ou aquilo, a nossa fé ainda é muito imatura, ainda é muito pequena. A nossa alegria em Deus é pelo fato dele estar, dele existir. Se podemos usar uma imagem para entender o que significa isso, é como a alegria de uma mãe ou de um pai pelo filho. Os pais se alegram não porque o filho faz isso ou aquilo, mas pela própria presença do filho. Ou o contrário, também o filho se alegra não pelo pai ou pela mãe porque faz isso ou aquilo, mas pela própria presença deles. Assim é a nossa alegria em Deus, meus irmãos e irmãs, pela própria presença. E quantas vezes nos alegramos pela presença de Deus? Quantas vezes nos alegramos por saber que Deus está conosco, o que não nos impede as dificuldades, mas nos lança num caminho tão bonito da companhia dele. Quantas vezes deixamos de lado o fato de um utilitarismo de Deus, isto é, eu me alegro, eu estou próximo de Deus quando Deus me dá algo e entramos numa profunda relação com Ele, que a simples existência de Deus, ela transforma a minha vida. Alegrai-vos. A isso nós somos chamados nessa liturgia. Uma alegria que entra na nossa vida e que transforma o nosso coração. E para entendermos essa alegria que transforma o nosso coração, aparece muito bem no Evangelho a figura de João Batista. Ele já tinha aparecido no domingo anterior e aparece hoje novamente. Ali João está pregando para aquela comunidade, pregando um batismo de conversão, preparando o coração das pessoas. E ali aparecem 3 categorias de Israel. A multidão, podemos dizer assim, o povão, aparecem os publicanos,
e aparecem também os soldados, que, se colocarmos juntos, são os últimos. Aqueles que o próprio povo de Israel muitas vezes deixava à margem da sociedade. João Batista está pregando para esses, está entrando num diálogo com eles. E ali aparece uma bonita pergunta vinda do povo. O que devemos fazer? O que devemos fazer? João fala de uma conversão. Eles desejam aquela conversão e perguntam: o que devemos fazer? Meus queridos, o tempo do advento é um tempo de conversão. É um tempo de mudança. Por isso, essa pergunta também devemos nos colocar nós. O que devemos fazer? O que é preciso fazer para abrir mais o coração ao Senhor, para que a luz do Senhor entre na minha vida? E ali João, ele vai dar algumas indicações, das quais eu recordo somente uma. A primeira indicação que João dá ao povo é aquela de aprender a dividir. A multidão vai dizer o que devemos fazer e João vai dizer: quem tem 2 túnicas, dá uma a quem não tem. Quem tem comida, ajude a quem não tem. Aprender a dividir. Muitas vezes no nosso tempo, essa realidade é tão difícil de ser encarnada, porque muitas vezes dizemos: se vira, pensa você por conta própria. Mas nós que queremos experimentar essa presença do Salvador na nossa vida, nós somos também convidados a mudar, a deixar o nosso coração se transformar. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, eu convido a vocês também a deixar entrar no coração esse convite de João Batista, aprender a dividir. E assim, com certeza, o nosso advento vai cada vez mais ganhando uma forma nova. Com certeza, a nossa vida, o nosso coração e a presença do Senhor vai se manifestar cada dia de modo mais claro. Por isso eu desejo a você, meu irmão e minha irmã, que esse terceiro domingo do Advento seja mais um passo em direção ao Senhor. Nos preparamos agora de um modo muito mais intenso para o Santo Natal, para fazer memória da presença do Senhor em nosso meio. Porém, que já hoje o teu coração possa dar um passo a mais no encontro daquele Senhor que vem hoje, que vem agora até você. Que Nossa Senhora do Amor Divino, Santo Antônio, nosso padroeiro, interceda por todos nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.